Amados, hoje nós vamos falar sobre o amor do servo. E não tem ninguém melhor do que nós começarmos esse culto com o Príncipe da Paz. Eu queria que você ficasse em pé, abrisse comigo em Isaías capítulo 9. Nós vamos falar sobre os princípios de um verdadeiro servo. Nós temos falado durante esse mês que passou e esse mês ainda sobre os ministérios que são o serviço do cristão dentro da igreja local, né? E a importância disso. Ontem tivemos uma reunião de mulheres, a nossa reunião mensal de mulheres, tá? Presencial aqui na igreja, foi bênção. E daqui 2 domingos, amados, a igreja toda está convidada, nós vamos ter uma palestra sobre mudança de hábito. O pastor Brian vai estar aqui ministrando, tá? Essa semana já começa a divulgar. Se você puder convidar pessoas, um sábado à tarde, aqui às 5 horas, tá? Dia 29 de março. Então você prepare, coloca na sua agenda aí. Não marca outro compromisso não, coloca aí, né? Sábado, dia 29 de março, para nós estarmos aqui. Vem com a família, traz alguém também. Ele é consultor da área financeira. Traz um amigo, traz alguém para estarmos aqui juntos. Tá bom? Mas para a terra que estava aflita, não continuará a escuridão. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos tempos, tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu a grande luz. E aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tu, Senhor, tens multiplicado este povo e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como se alegram no tempo da colheita, e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebrastes o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia da vitória sobre os midianitas. Porque toda bota com que o guerreiro anda no tumulto da batalha e toda roupa revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque o menino nos nasceu, um filho nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. O nosso exemplo de servo, o nosso exemplo de vida, o nosso Rei, o Senhor. Nós queremos esta manhã, nós queremos este dia, este domingo de louvor ao Teu nome, adorá-lo. Senhor Deus maravilhoso, obrigado por estarmos aqui, Pai. Obrigado pela Tua presença santa e poderosa. Obrigado porque o Senhor, Deus, Pai, tem tocado as nossas vidas. O Senhor tem abençoado as nossas famílias. Como nós falamos na escola dominical e oramos, obrigado, Senhor, pela Tua presença. Nós somos gratos, Senhor, pelo Teu agir no nosso meio. Pedimos que de maneira especial o Senhor vá abençoando cada lar, cada família. Senhor, vai abençoando cada marido, cada esposa, cada filho, Senhor. Vai abençoando, Senhor, Pai, os Teus filhos, Senhor. Todas as vezes que chegamos à Tua casa, nosso desejo é que o Senhor abençoe cada lar, Pai, que o Senhor fale aos seus corações, aquilo que tem que ser transformado, mudado, Pai, que o Senhor haja nos corações, Pai, aquilo que tem que ser restituído, Senhor, que o Senhor toque, Senhor, aquilo que o Senhor tem para trazer sobre as suas vidas, portas abertas, Senhor, que o Senhor tem para abençoar as suas vidas, que o Senhor derrame, Pai, e que a Tua palavra possa permanecer nos nossos corações e nos alimentar e nos dar força, Senhor. Abençoe cada momento deste culto, Senhor, cada período de oração, leitura, louvor, Pai, gratidão, Pai, clamor, Pai, e a Tua palavra. Que o Senhor se faça presente, como nós estudamos também na escola dominical, o agir do Teu Espírito Santo, Pai. Que o Senhor haja com o Teu Espírito Santo no nosso meio, em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos adorar o nome do Senhor, aleluia.
voz e as palmas. Declarem: Senhor, Senhor, te quero. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Quero te exaltar e te aplaudir, te celebrar. Bom dia a todos vocês. Como é bom nós estarmos aqui na presença do nosso Deus, adorando esse Deus que é poderoso, né? Ele é poderoso para fazer, Ele tem abundância de vida, de bênçãos para derramar sobre as nossas vidas. E a palavra dele diz que Ele está no meio dos louvores. Ou seja, se não faltar louvor nos nossos lábios, Deus não vai faltar na sua vida. Você pode acordar para mim, ser usado por Deus, e acordar 2 irmãos perto de você? Fala assim: bom dia, querido, bom dia, minha querida. Você já está aqui no culto da manhã, esse culto da família, abençoado no nome de Jesus Cristo. Vamos adorar Ele com alegria nesse momento aqui e dizer que Ele é poderoso. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus. Minha alma anseia por ti. Ao que está, vamos declarar bem forte. E ao que está assentado no trono, e ao Cordeiro. Pega a sua voz, pega as suas mãos a Ele, diga: seja o louvor, seja o louvor, seja toda a honra, seja a honra, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Declare bem forte e poderoso. Poderoso Deus, és poderoso Deus. Ele é poderoso Deus. A minha alma anseia por ti. Poderoso, poderoso Deus, poderoso Deus. Declare e cante que és poderoso Deus. Minha alma anseia por ti. Seja a honra, seja a honra, seja a glória e o domínio de todas as coisas. Nós apresentamos a ti. Seja o domínio pelos séculos dos séculos. Diga: poderoso, erga a sua voz e suas mãos, diga: poderoso Deus. Ele é poderoso Deus. És poderoso Deus. Minha alma anseia por ti. Bem forte suas vozes, declare: poderoso, poderoso Deus, poderoso Deus, és poderoso.
ceia por ti. Você pode dar uma salva de palmas bem forte e glorificar o nome desse Deus. Aleluia. Ele tem uma história para escrever nas nossas vidas. Ele é poderoso para fazer nova todas as coisas. Sai de sua tenda, ó filho meu, te mostrarei as estrelas do céu. Sai de sua tenda, ó filho meu, te mostrarei as estrelas do mar. Será que podes imaginar? Será que podes? Será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu? O que minhas mãos fizeram para filho meu, minha bênção será sobre ti. Uma nova história Deus tem, declara isso pra mim. Toma posse dessa história. Um novo tempo Deus tem pra mim, e tudo aquilo que pediram foi: ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim, e tudo aquilo que pedido foi: ouvirei de sua boca, te abençoarei. Oh, aleluia. Oh, te abençoarei. Vamos declarar mais uma vez. Sai de sua tenda, ó filho meu, te mostrarei as estrelas do céu. Sai de sua tenda, ó filho meu, te mostrarei a areia do mar. Será que podes contar? Oh, você pode declarar. Será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu? O que minhas mãos fizeram para ti, filho meu, minha bênção será sobre. Você recebe essa bênção? Declare uma nova história. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo está chegando. Um novo tempo Deus tem pra mim, e tudo aquilo que pedido foi: ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história, e uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo está chegando. Um novo tempo Deus tem pra mim, e tudo aquilo que pedido foi: ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história, declare. Uma nova pra mim. Um novo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que pedido foi: ouvirei de sua boca, te abençoarei.
Quantos podem tomar posse dessa nova história? Quantos podem tomar posse desse novo tempo? Vamos mais uma vez. E uma nova história Deus tem pra mim. Acredita nisso, declare. E um novo tempo Deus tem pra mim. E tudo aquilo que pedido foi, eu ouvirei da sua boca. Te abençoarei. Vamos celebrar bem forte. Glória a Deus, aleluia. Senhor nosso Deus, nós queremos agradecer ao Senhor por todas as coisas, pelas programações da igreja que tem acontecido, cada programação, né, onde nós sabemos que tivemos um culto de mulheres aqui que foi uma bênção, né? Foi até gravado aí para quem, né, não veio, assista, né? Eu vi lá que estava sendo, eu comecei a pegar comecei, a hora que eu comecei a ver, né, um testemunho, né? Eu sei que foi um testemunho maravilhoso aí, emocionante, e eu tive que sair, que me ligaram, e eu tive que sair, né? Mas quem puder ver, né, foi um tempo, né? E na direção da pastora Carmela, que Deus abençoe, continue usando nesse tempo, né, as mulheres e em cada ministério, né? E é importante estar na casa do Senhor, é importante ter esse tempo, né? E Deus fala, Deus abençoa, né? E há poder na oração, né? E curas e milagres que acontecem nas reuniões, porque o nosso Deus é um só. O nosso Deus é aquele que está em todos os lugares, e cada reunião onde está reunido, seja numa reunião de oração, seja numa reunião de mulheres, reunião de homens, o Senhor está presente, em nome de Jesus. Ele está ali fazendo a obra dele em todo o tempo. Amém? Nós vamos orar, a pastora Carmela vai chegar, vai ser nossa intercessora, vai orar por nós. Se você quiser, talvez hoje eu cheguei na igreja, eu preciso de uma oração pastoral, eu preciso vir para o altar. Nós vamos orar. Eu estou aqui, pastor Dimor, pastor Lázaro, estamos aqui. A gente pode impor as mãos sobre vocês, orar, né? Porque é importante. Às vezes na semana eu não consigo vir, mas tem gente que gosta. Eu falo, eu preciso de uma oração do pastor sobre a minha vida. Quero ser ungido, não estou bem, de saúde. Pode vir para o altar. Nós vamos orar por você, enquanto ela vai ministrando a oração. Ou se você falar, não, eu vou ficar aqui, dobra o seu joelho onde você estiver, se conseguir. Amém? Amém. Deus é poderoso, né? Para fazer muito mais além do que pedimos ou pensamos. Vocês entram agora em oração, crendo e tendo fé, porque Deus pode e fará o impossível na vida de cada um de nós. Amém? Pai, nós te louvamos nesta manhã, Pai. Queremos te louvar, engrandecer o teu nome, dizer que toda honra, toda glória, todo louvor, Senhor, seja dado a ti, Pai. Declaramos nosso amor, nossa gratidão por esse dia, por estarmos na casa do Senhor para te adorar, para ouvir a tua palavra. Ó Senhor, tu és tudo para nós. Que a presença doce do Espírito Santo venha sobre nós nesta manhã, tocando em cada coração, cada mente aqui, Pai, trazendo toda dor, Pai, resgatando, Senhor, tirando toda dor do coração, toda preocupação, tudo aquilo que está levando, Senhor, todo peso, que o Senhor retire agora em nome de Jesus, Pai. Que toda carga que não pertence, Senhor, a Ti, saia, toda malignidade, Deus, todo mal. Que o Senhor venha, Senhor, trabalhar em cada coração, em nome de Jesus. Pai, eu quero pedir que o Senhor receba, Pai, cada pedido nesta manhã, cada oração que está sendo feita neste lugar. O Senhor conhece aquele que sonda os corações, esquadrinha os corações, sabe a necessidade de cada um, Pai. Pedimos, ó Deus, por cura.
Eu sei que tem pessoas pedindo aqui por cura, tem pessoas pedindo por trabalho, de emprego, Senhor. Que o Senhor possa abrir essa porta da cura, a porta de emprego, essa porta da paz que o Senhor pode dar. Senhor, salvação. Pessoas pedem salvação para os seus familiares, ó Deus. Que o Senhor venha trabalhar, Senhor, na vida dessas pessoas, porque a tua palavra diz: crê no Senhor Jesus, tu e tua casa será salva. Que o Senhor derrame esse milagre da salvação. Que o Senhor traga, Senhor, um avivamento em cada casa, cada lar, Senhor, a família. Que o Senhor abençoe a família, que o Senhor abençoe os filhos, que o coração dos filhos se converta ao coração dos pais e dos pais ao coração dos filhos, Pai. Que haja paz no lar, que haja paz nos casamentos, ó Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor esteja presente, Pai, em cada dia, Pai. Renova nossas forças, renova, Senhor, traz alegria. A alegria do Senhor é a nossa força, Pai. Queremos lembrar também daqueles países onde há perseguição, como ali eu clamo pela Síria, Pai, onde está havendo mortes por causa do teu nome, Pai. Ó Senhor, obrigada porque eles não negaram o teu nome, foram até o fim, Senhor. Ó Senhor, muito obrigada, meu Deus, mas dá força a esse povo. Traz a luz do Senhor, a luz de Cristo dissipa todas as trevas. Que o Senhor se revele aos perseguidores, que o Senhor alcance também essas vidas, como o Senhor alcançou a vida de Paulo. Pai, ele era um perseguidor e ele caiu, e ele teve um encontro contigo. Que essas pessoas possam cair aos seus pés. Se revela a eles, ó Deus, porque o Senhor veio para salvar, libertar, curar os perdidos, ó Pai. E como Jesus falou naquela cruz: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Pai, eles não sabem, mas que o Senhor dê graça, Pai, à tua igreja perseguida, aqueles que estão sofrendo, Deus, por perseguição. Que o Senhor derrame teu Espírito Santo sobre as nações, sobre os povos, sobre línguas e tribos, ó Pai. Que a salvação se manifeste em cada canto deste mundo, Pai. Todas as nações pertencem a Ti, a Tua igreja pertence a Ti. Levanta a Tua igreja como um exército, Deus. Desperta, Senhor, cada igreja. Senhor, olhe pelos pastores, líderes, Pai, profetas, missionários, evangelistas, apóstolos, Deus. Todo aquele que leva o Teu nome, Senhor, que está na frente da batalha. Que o Senhor venha revestir, Pai, com força, com poder, com graça, Senhor, dando força, vigor, como o Senhor fez com Caleb, Pai, que tinha 90 anos e tinha o vigor de 40, para que eles continuem marchando, Pai, lutando, perseverando pela Tua igreja, Pai. Cuida, Senhor, cuida da família, Pai, cuida dos pastores, Pai, dos missionários, ó Deus. Tem misericórdia, Pai, aonde eles estiverem, Senhor, traz a Tua graça, alegria, Pai. Nós entregamos todos aqueles que nós estamos aqui abençoando, Senhor, a cada mês. Que o Senhor continue com eles, o Senhor multiplique essas ofertas, ó Deus, que eles possam ter a provisão necessária, tanto a saúde física, emocional, espiritual, mental, Pai. O Senhor venha trazer tudo isso sobre a Tua igreja, Pai. Também traga o arrependimento, o quebrantamento, para que nós possamos, ó Deus, continuar firme. Ajuda-nos a permanecer, Senhor. Tira, Senhor, toda obra contrária que nos impede de avançar, Senhor. Dá paz, dá força, dá graça a todos nós. Recolhe, Senhor, nessa taça que está diante do Teu trono, Pai, as orações do santo, e sobe como aroma suave nas Tuas narinas. Que a cada oração feita neste lugar, Senhor, venha, Senhor, chegar no Teu trono, Pai, porque eu sei, eu creio que no tempo certo, na hora certa, o Senhor virá com o nosso socorro. Como a Tua filha Bruna, Senhor, falou ontem naquele versículo: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O socorro é o Senhor é a nossa luz, o Senhor é a nossa paz. Ah, quem temerei? O Senhor é a nossa salvação. Nós somos fortes em Cristo, e que nós possamos cada dia, Pai,
caminhar, marchar na força do Senhor. Olho por cada um aqui em nome de Jesus. Espírito Santo, venha sobre esta igreja, venha sobre esta obra, abençoa todos aqui com a doce presença do Espírito, aquele que transforma, aquele que santifica, aquele que cura. Espírito Santo, nós clamamos pela tua presença, restaura-nos como vaso de barro. Oh, é tu que transforma, é tu que muda a situação, é o Senhor, Espírito Santo, é o Senhor que faz a obra em nós. Que nós possamos abrir o coração, que nós possamos deixar o Espírito Santo vir sobre nós, moldando as nossas vidas, nos curando lá no profundo, no íntimo do nosso coração. Pode, Espírito Santo, vem aqui, Espírito Santo, trabalha em nós, em nome de Jesus. Perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas fraquezas. Nos rendemos a Ti, Espírito Santo, amigo, consolador, ajudador. Estamos aqui. Vem, Espírito Santo, sobre esta casa, sobre a vida de cada um. Venha sobre o pastor que vai pregar esta palavra hoje. Que o Senhor use a boca dele para nos alimentar. Que não seja ele, seja o teu doce Espírito, Senhor. Alimenta a nossa alma nesta manhã. Que saiamos daqui mais fortalecidos, crendo que o Senhor dos exércitos peleja por nós, que o Senhor é o Todo-Poderoso. Nós cremos, Pai, somos um milagre. Cada pessoa que é um milagre, mas sem o Senhor nada podemos fazer. Nos ajuda, Pai, e nos perdoa nesta manhã. Nós entregamos essa oração, Pai, com gratidão pela nossa salvação. Que o Senhor continue conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Pode ficar aqui, pastora Carmelo. Vou dar a pastora Carmelo para chegar aqui. Pastor Edmur, Leilane. Queremos orar hoje por esses queridos irmãos fazendo aniversário. Sara vai chegar e entregar uma lembrança para vocês. Glória a Deus. Pega o presente da Leilane. O pastor Edmur, da Carmela, pastor Edmur. Glória a Deus. Quero só deixar uma palavra para vocês, depois a gente orar, né? Leilane se batizou agora, né? Esses dias se batizou e eu quero deixar uma palavra. Eu lembro, Leilane, que quando eu me batizei, eu ouvi um louvor que era do Kadosh, que dizia que há momentos na vida que pensamos em olhar atrás, mas nós clamamos o nome de Jesus, que Ele nos ajuda a carregar a cruz. Então continua. Pastora Carmelo, o Senhor é o teu pastor, e nada te faltará. Salmo 23, nunca vai faltar. Pastor Dimu, Josué 1:8. Seja forte e corajoso sempre. Ele é contigo. Né? Que o Senhor possa sempre trilhar os seus caminhos, os seus sonhos, os seus projetos, o amor seu com a igreja. Primeiramente eu creio que é com Deus, e depois com a igreja, nas missões. Ele tem grandes coisas para a sua vida, né? Você é o anjo da igreja, né? Quero convidar um obreiro aqui para orar por vocês. Dá o primo tem andado conosco, o obreiro tem orado, né? E hoje Deus colocou no meu coração de chamar ele para estar abençoando a vida de vocês com uma oração. Amém? A paz do Senhor, meus irmãos. Que honra, privilégio, né? Poder estar aqui. Não sou digno, mas é a misericórdia do Senhor, a graça dele que nos proporciona isso, né? O pastor já mencionou aqui, é uma grande alegria que eles completem mais um ano de vida. Salmos diz que esse é o dia que o Senhor fez, né? Que nos alegremos e nos exaltemos, né? Então é um dia de alegrar, de exaltar. Completar mais um ano de vida é uma dádiva que o Senhor nos concede.
E nesse dia a gente tem que ter a clareza de tudo que o Senhor já fez, faz, né, e que pode fazer em nossas vidas. Então, um dia de muita alegria, um dia de reflexão, e nós somos gratos por ter vocês aqui na casa do Senhor, por ter esse anjo que direciona a igreja, essa pastora que está cheia do amor de Cristo, está conduzindo as mulheres aí para ser imagem e semelhança. A irmã ali, ó, tem 2 aniversários para comemorar. O do batismo, irmão, esse é especial. Essa é a melhor festa que a gente comemora, né? E mais um ano de vida que você está completando. Que o Senhor possa prolongar o dia de vocês aqui na terra com muita paz, muita saúde, e que tudo que Ele possa oferecer nessa terra, Ele venha derramar sobre a vida de vocês. Que a igreja possa estender a mão, nós vamos orar junto, declarar a bênção, declarar a saúde, tá? Alegria, revestimento para as famílias deles, que também é muito importante. Senhor Deus, Pai, graças te damos e te louvamos por essa manhã, Pai. Celebramos, Senhor Deus, os aniversariantes desse mês, Pai. Apresentamos esses diante de Ti, e aqueles que não puderem estar também, apresentamos diante do Senhor. Pedimos que o Senhor venha derramar bênçãos sem medida, Senhor, Pai. Agradecemos por mais um ano, por mais um ciclo, Pai, que o Senhor permitiu na vida de cada um deles, Pai. Pedimos que o Senhor venha derramar bênçãos sem medida, Pai. Venha trazer revestimento para a alma, para o corpo, Senhor, Pai. Venha trazer alegria, fortalecer, Pai, diante das adversidades, Pai, diante das afrontas, Senhor, Pai. Que o Senhor esteja com cada um deles, Senhor. Nós alegramos, Pai, porque foi o dia que o Senhor fez, Pai. E é o dia que o Senhor comemora e celebra, Pai, a vida de cada um deles. E nós nos alegramos com isso também, Pai. Pedimos que o Senhor continue com eles, Pai, nas suas caminhadas, nos seus projetos, Pai, nos seus ministérios, Senhor, que o Senhor esteja firme, fortalecendo, dando visões, Senhor, e seja claro, Senhor, Pai, nos seus destinos, Senhor, Pai, nos seus direcionamentos, Pai. Pedimos que o Senhor continue revestindo o lar, Pai, revestindo a saúde, Pai, a casa de cada um deles, Pai, que continue sendo luz, Pai, nesse mundo de escuridão, Senhor, e continue sendo o sal da terra, Pai. Graças te damos e te louvamos, Senhor, por cada uma dessas vidas, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Parabéns pra... Ai, parabéns? Pode. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida com Deus ao seu lado. E a vida lhe seja um eterno sorrir. Parabéns para todos vocês, Deus abençoe. Glória a Deus, amados. Pode se assentar um pouquinho, rapidinho, antes de nós cantar mais um louvor no momento do ofertório. Eu quero já aproveitar, né, e receber o Felipe e a Leilane como membros da Igreja do Nazareno. Vem aqui. Nós recebemos pessoas como membros da Igreja do Nazareno se elas vêm batizadas de outra igreja ou se batizam na nossa igreja, né? Então, e é sempre recebido em um culto público. Às vezes pode ser... Fica para cá, Felipe. Fica para cá. Às vezes pode ser recebido no próprio batismo. A gente fizer um culto lá, né, e receber, podemos receber lá também, né? Mas eu falei para eles que a gente iria receber aqui, né? Depois eles foram batizados aí na semana de carnaval, né, no dia 4. E quero dizer, certificamos, né, que Felipe confessou publicamente a Jesus como Senhor e Salvador, sendo recebido como membro em plena comunhão com a Igreja do Nazareno, Jardim Guanabara, comunidade dos povos. Bem, eu tinha deixado semana passada a data aqui, mas estamos recebendo hoje, tá? E Leilane Lopes de Magalhães confessou publicamente a Jesus como Senhor e Salvador, sendo recebida em plena comunhão com a Igreja Nazareno, Jardim Guanabara, comunidade dos povos, né? Então vocês são membros aqui da igreja, recebendo, né? Vocês... Tem que receber ele também, né? Vamos receber ele, né?
O Thiago está fazendo também o curso, vamos recebê-lo também. E depois eu tenho que preencher então dele aqui, né, o esposo da Leilane, tá? E vamos orando também, né? A sua sogra também. E caminhando. Estenda suas mãos para cá. É um tempo precioso, né? A igreja, eu sei que ela tem esses momentos, mas são momentos importantes. Aqueles que estão frequentando também, já são batizados em outro lugar, querem ser recebidos, procuram um de nossos pastores, né? O pastor Rogério, para os novos, já está terminando o curso agora em abril, né? Terminando o curso, eles batizados, tem ainda mais algumas aulas, e terminando em abril para aqueles que vão começar, tá? Normalmente quem vem de outra igreja de Nazareno, a gente dá uma aula, né, falando da nossa igreja, né, que já conhece a doutrina. Quem vem de outra igreja, a gente tem aí 3 aulas, e quem vai ser batizado são 12 aulas. 12 aulas, né, que normalmente, se vier em todas, são 3 meses, se não demora mais, né? Agora, próximo, a Alice vai fazer o curso, né, para o próximo batismo. Se tiver mais alguém, né, fale conosco, tá? E aqueles para receber como membro, procure um dos nossos pastores. Amém? Estenda suas mãos. Senhor Deus maravilhoso, Pai, né, é uma bênção recebê-los como membros dessa comunidade. Ser membro de uma comunidade, né, cristã é apenas, né, um momento em que nós fazemos parte dessa família. E é importante nós lembrarmos que nós somos parte do corpo de Cristo no mundo todo. Somos cristãos, aqueles que entregaram o seu coração ao Senhor e desejam, durante toda a sua vida, servir a Cristo, Pai. Nós nos alegramos, né, com o Felipe, com a Leilane, Pai, o Tiago também. Pedimos que o Senhor os abençoe de maneira especial. Que nessa casa, né, de oração, eles possam servir, eles possam crescer e que a igreja seja bênção na vida deles, Senhor. Esse é o desejo do nosso coração. E como igreja de Nazareno, recebemos ele nessa comunidade local, sabendo eles que eles são membros de uma igreja global, que está em mais de 165 países. E cada um dos irmãos também são irmãos deles em Cristo, Pai. É em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. A Leilane e o Tiago, né, eles também vão realizar o casamento deles aqui. Então, dia 12 de abril, coloque na agenda. Quando o pastor fala, coloca na agenda. Coloca na agenda. Dia 29, nós temos aqui com o pastor Brian uma palestra sobre mudança de hábito. E dia 12 de abril, deve ser uns 2 sábados para frente, né? Nós vamos ter o casamento religioso deles aqui na igreja, né? Então coloque, faz parte, a alegria, né? A transformação na vida, o batismo, e agora podendo realizar o casamento deles. Era um sonho deles e nós vamos realizando. Então coloque na sua agenda, traz um presente de casamento, traz um presente para eles e venha fazer parte, para que a igreja esteja cheia e a igreja seja um tempo especial, além dos familiares, para que a gente possa celebrar. Religioso, que é o primeiro casamento que a gente faz aqui, né? A gente já fez alguns outros casamentos fora. Aqui, uma vez quando nós estávamos em reforma aqui, a gente fez uma renovação de votos, né? Aqui dos casais, do curso que nós temos de casais. Mas teve lá teve nos primeiros 3 anos da igreja, tivemos lá. Agora aqui vai ser o primeiro, né? Então vamos arrumar, a igreja tá, o que vocês puderem ajudar, né? Pergunto para a Helena, posso ajudar nisso, posso preparar aqui, posso, né? Vai ser um casamento aqui abençoado, tá? O ministro Fábio vai ver na agenda se ele pode, né? E ele já vai, tá? Se quiser alguma música especial, fala, tá? Vamos preparar a liturgia semana, já te mando. Aí se quiser acrescentar, você fala para que ele possa, para estarmos aí, tá bom? Bênção, dá um glória a Deus. Vamos ficar em pé, vamos louvar. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é
ao som da tua voz, os nossos orações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. Ao som da sua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o teu lugar, tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Jesus. Glória a Deus. Aleluia, amados. Antes, só pode se assentar rapidinho. Antes de nós adorarmos o Senhor com os dízimos e ofertas, vou convidar o pastor Rogério, a pastora Carmela para chegar. E pode chegar aqui. E nós vamos orar por eles, né? A nossa igreja, há um caminho pastoral importante, né? Todo o processo pastoral, para que sirva como pastor, há um reconhecimento sempre da igreja local, depois de um tempo um reconhecimento distrital e um reconhecimento da denominação global, né? Que nós chamamos. Então há todo um processo. Eu, por exemplo, quando comecei pastorear lá em 2002, né, a igreja central, ela me enviava, né, e recebia como pastor local para que eu pudesse servir lá em Atibaia. E a gente implantou a igreja Nazareno lá em Atibaia, já tem mais de 20 anos. E depois de várias licenças locais, eu recebi minha primeira licença distrital. Para ter licença distrital precisa estar formado no seminário, né, ou no último ano, e precisa estar servindo em algum lugar. E daí vão várias licenças distritais, acho que foram 6, até que em 2011 me ordenaram como reverendo da igreja, que é um ministro que pode servir em qualquer lugar do mundo, né? Em qualquer lugar. Quando você é um ministro local, você serve naquela igreja local, ou uma designação, como eu estava, eu era um ministro local da igreja central, designado a servir em Atibaia, né? E depois, como ministro distrital, eu sou designado a um trabalho do distrito por um tempo, né? Por exemplo, quando começamos aqui, eu era um pastor designado implantando uma igreja, e há 4 anos a igreja foi organizada, né? E eu tornei o pastor titular da igreja, tá? Então é um processo da nossa denominação de muito estudo, né, e muito serviço, né? O nosso seminário é 4 anos. Se você quer estudar mais, você pode fazer um mestrado, né? Eu fiz um mestrado, né, que às vezes iam professores, né, de língua espanhola, que era o de Costa Rica. O pastor Lázaro está fazendo um mestrado aqui, né? Já também tem os de língua espanhola aí, né? O próprio diretor, né, é um argentino, está fazendo o mestrado e preparação. Mas aí é mais para acadêmico. Para pastores é mais o seminário e o reconhecimento do distrito e da igreja local. E nós, como igreja local, reconhecemos, né,
o ministério do pastor Rogério e o ministério da pastora Carmelo. E eles estão preparando. A pastora Carmelo vai retornar ela já fez o seminário do Verbo da Vida e também começou teologia na Cesumar e agora vai retomar para fazer o seminário Nazareno, né? Esse ano retomando esse seminário, né? O pastor Rogério já é formado no seminário Nazareno e nós, como igreja local, né, até o processo do distrito, vamos sempre reconhecendo, tá? Então o pastor Lázaro vai chegar e nós vamos orar, pedir pastor Lázaro orar por eles, reconhecendo aqui, né, a igreja do Nazareno reconhece, né, como ministro local da igreja Nazareno, pelo período aí de 1 ano, contando com o seu espírito e prática, sejam dignos do evangelho de Cristo, que seus ensinos correspondam às doutrinas nas Sagradas Escrituras, sustentadas pela igreja, por ordem da junta da igreja Nazareno, Jardim Guanabara, Comunidade dos Povos, tá? Por que é importante isso? Dentro do serviço pastoral, qual a importância? Depois eu entrego uma carteirinha para eles, né? Está sendo confeccionada para os próximos 2 anos, para que eles possam servir, atender nos hospitais, fazer visitas e tudo. Somente os sacramentos da igreja, né? O batismo e a Santa Ceia, eles só podem ministrar, né, com autorização de um pastor distrital, né? Então, eles não podem ministrar sozinho a Santa Ceia nem o batismo, né? Porque isso, dentro da nossa igreja, é só um ministro distrital ou um reverendo, tá? Mas eles podem ministrar junto com a gente e servindo, como todo o processo do serviço pastoral, tá? Então é importante isso. Então são pastores honrados e reconhecidos pela igreja local para o serviço do ministério. Senhor Deus e Pai, obrigado pela vida da pastora Carmelo, e onde a igreja tem, Deus, identificado o chamado do Senhor na vida dela. Obrigado pela vida do pastor Rogério, pastor amoroso, sem igual no trato com a igreja, no tocante à igreja. Nesse momento, passo minhas palavras do pastor Edmur, a entrega desses certificados aqui de ministro, licença de ministro local, como parte do processo do chamado deles, como parte do processo da caminhada com o Senhor, da caminhada ministerial, que eles possam, ó Deus, crescer em sabedoria, crescer em graça, crescer em conhecimento, buscar aprimorar cada vez mais o conhecimento, ó Deus, das Escrituras, o conhecimento acadêmico, Senhor, que o Senhor os capacite a pastora Carmelo nesse processo aí de conclusão do seminário, capacite o pastor Rogério para as próximas entrevistas, ó Deus, para que ele possa avançar, para que ele possa também crescer dentro da nossa instituição. Nós oramos nessa manhã, abençoando eles como igreja, Senhor. E te pedimos sabemos que essas licenças é a permissão para mais responsabilidade e mais serviços. É assim que eu enxergo as atribuições, as licenças da igreja. Sempre mais responsabilidade e mais serviço. Mas com mais responsabilidade e mais serviço, vem a graça do Senhor. Vem o alívio, vem o bálsamo, vem o entendimento, o direcionamento do Espírito Santo. Assim nós oramos nesta manhã pelos teus servos, pastora Carmelo, pastor Rogério, e abençoamos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, muito bom ver uma igreja que reconhece seus ministros locais. Bom ver uma igreja que está batizando, né? Parabéns também a Leilane, ao Felipe, que eu acho que já deve ter subido. Glória a Deus. Eu tive 7 licenças locais antes de ter a minha distrital, e eu achava que, na verdade, eu não me importava muito. Eu achava que, para mim, Deus está... Estou fazendo aquilo que agrada a Deus, para mim estava bom. Mas insistiram comigo depois de 7 licenças, quando era para virar a 8ª, me mandaram para o distrito, e já estou indo para a 4ª licença distrital, também esse ano, né? Se Deus assim o permitir.
Parabéns. É responsabilidade e serviço. Nada mais. Parabéns a Leilane. Enquanto o pastor orava aqui pela Leilane, fiquei lembrando, esse ano faz 30 anos da minha conversão, em dezembro, 30 anos do nosso batismo. Fiquei lembrando do nosso batismo. Na verdade, tudo que aconteceu antes de maio, nós começamos a ser discipulados em maio de 95. Na verdade, tudo que aconteceu antes foi pré-história, eu chamo de pré-história. E por que é pré-história? Porque eu lembro que eu não usava agenda antes. Eu comecei a usar agenda depois que eu vim para a igreja. Que eu comecei a pegar a agenda e anotar tudo que o pastor falava, as palavras diferentes, as pregações. E usei a agenda por muitos anos, rabiscava as Bíblias, deve ter umas 4, 5 Bíblias, toda rabiscada. E então, vocês saíram da pré-história e começaram na história. Na história que uma nova história Deus tem para mim, né? Que o pastor ministrou aqui. Amados, fiz essa introdução aí, mas nós vamos orar pelos dízimos e ofertas, tá? Eu me lembrei, ali quando o pastor Rogério pediu para orar pelos dízimos e ofertas, eu queria fazer algo diferente, que eu queria desafiar nessa manhã. Eu me lembrei que a mãe da minha esposa, ela, quando nós nos convertemos, ela já era convertida, era cristã. E a minha mãe foi cristã protestante por um tempo. Depois desviou e voltou para a igreja católica. Ela está na igreja católica até hoje. Mas eu me lembro que tanto a mãe da minha esposa como a minha mãe, ela chegava para os filhos e falava o seguinte: o filho estava desempregado, me dá sua carteira que eu vou levar na igreja. Alguém lembra disso nessa época? Vou levar na igreja para o pastor orar para você arrumar um emprego. E aconteceu isso com os irmãos dela muitas vezes. E a minha mãe também falava: o filho está desempregado, ou tem alguém desempregado, um vizinho, dá uma foto, dá a carteira, dá alguma coisa para a igreja. Eu sei que nessa igreja nós temos pouca gente desempregada, senão todo mundo está empregado aqui, pelas pesquisas que eu já fiz aqui. Glória a Deus por isso, né? Todo mundo empregado. Mas eu queria nessa manhã que você pensasse em alguém, o seu filho, a sua filha, nesse mesmo espírito, nesse mesmo sentimento. Pense em alguém, o seu vizinho, alguém que sabe que está desempregado, que está passando uma dificuldade. E ora por ele, intercede por ele. E assim que essa pessoa arrumar um emprego, fala para ela, ou nem precisa arrumar, fala: eu estou orando por você na igreja. Nós oramos por você, para você arrumar um emprego, Deus vai te dar graça logo. Eu acho que hoje, irmãos, só fica desempregado quem quer, viu? O povo não está querendo trabalhar hoje em dia, está complicado o negócio, está feio o negócio. Mas enfim, pode ser que tenha alguém aí nessa fase de transição, né? Então eu queria que você orasse, tá bom? Antes da gente orar, eu queria fazer uma pergunta. Você tem uma necessidade específica nessa manhã? Você tem uma necessidade na área financeira, de trabalho, sim ou não? Pode só levantar a mão. Amém. Nós vamos orar também pela irmã. E vou te pedir para segurar o seu dízimo, a sua oferta. O dízimo sustenta a casa do Senhor, o dízimo mantém a casa do Senhor. É a sua fidelidade, a minha fidelidade, que faz essa igreja estar com as portas abertas e avançar o reino de Deus. Vamos orar. Pode ficar sentado, ajoelhado, da forma que você se sentir melhor. Senhor nosso Deus e Pai, sabemos, ó Deus, como está escrito em Tiago 5, do 13 em diante, que a oração do justo pode muito em seus efeitos. E em cima dessa palavra nessa manhã, eu quero, ó Deus, assim juntamente com o seu povo, pensando em algum vizinho que está desempregado, alguém que é pai de família, está passando dificuldade, está passando necessidade, e está sofrendo na área financeira por causa do desemprego. O seu vizinho, talvez a sua filha, o seu filho, genro, nora, alguém que está orando pelos pais, que está passando dificuldade na área financeira, especificamente por causa do desemprego. Eu quero orar nessa manhã, quero interceder. A oração, ela é atemporal e ela é espacial também. Porque o teu Espírito Santo que está aqui nesta manhã, agindo em nós e através da sua igreja, também pode agir lá agora. Onde esse teu filho, a tua filha, está orando em pensamento, pensando nessa pessoa. Agora, Espírito Santo, visita, abra portas de emprego, abra a porta de emprego. E que essas pessoas, ó Deus, venham saber, venham tomar conhecimento que foi o Senhor que fez isso, que não foi obra do acaso, mas que o Senhor está nesse negócio, Pai.
Quero pedir que continue abençoando a tua igreja, como já tens abençoado, no trabalho de cada um, ó Deus, no emprego de cada um, seja os teus filhos CLT, funcionário público ou profissionais autônomos, meu Pai. Que o Senhor continue abençoando, para que eles sejam abençoados, multiplicados em tudo aquilo que eles depositam aqui na casa do Senhor. Assim nós oramos nessa manhã, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Tudo que tens feito, tudo que vais fazer, tuas promessas e tudo que és, quero te agradecer todo o meu ser. Tudo que tens feito, tudo que vais fazer, tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço. Glória a Deus, amados. Vamos abrir lá em Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2, até o verso 11. Toda reverência, podem ficar em pé quem puder, quem não puder tiver que ficar sentado, mas com toda reverência a palavra do Senhor diz assim, ó: portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra,
e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Santo Deus maravilhoso, estamos diante da Tua palavra. Queremos neste dia, Senhor, neste domingo do Senhor, ministrar a Tua palavra e pedir que o Senhor toque o nosso coração. Aqui nesse trecho fala de um espírito de servo, de um servo amoroso, Senhor. E queremos falar sobre um servo de amor. E que nós podemos também se tornar, ó Pai, alguém que serve com amor, não por interesse, não por status, não por querer ser superior, mas sim pensando no próximo. E pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Amados, eu sei que hoje nós enfrentamos momentos difíceis, né, para o evangelho, para o serviço, para uma vida cristã verdadeira, né? Nem sempre os exemplos que parecem que dão certo, que estão na mídia, que estão nas redes sociais, se assemelham ao exemplo de Cristo. Cristo foi um servo amoroso, né? E que pensou sempre no próximo. Hoje tem vários tipos de serviço, né? Nas igrejas, nas mega igrejas. Tem gente que nem é da igreja e é contratado para servir. Tem gente que nem é cristão e serve no altar. Hoje é difícil a vida, né, cristã. E tem muita gente que serve por interesse, tem muita gente que serve para aparecer, tem muita gente que serve por fama, né? Tem muita gente que serve por dinheiro. Eu lembro que, como era difícil muitas vezes, eu não gosto de falar de outros, mas eu falo da nossa. Como era difícil quando eu falei aqui de começar uma igreja em outra cidade, e quando a gente foi, na igreja tinha 15 bandas, e era difícil conseguir uma para ir com a gente ministrar e tocar. E teve um amigo que, por uns 4, 5 anos, ele era ministro, né, na igreja, ele tocava em alguns cultos, né, e ele pedia para não colocá-lo na escala de domingo à noite, porque ele falava assim: eu quero servir lá plantando uma igreja. E ele não foi ali só servir ao meu lado. Depois, até quando eu saí lá da implantação da igreja de Atibaia, ele continuou com outro pastor que estava lá, né? Um amigo que servia comigo, né? Ele já estava ali sendo reconhecido, já tinha 2 CDs gravados. Ele ministrava nos cultos de adolescentes, ministrava nos cultos juniores e cantava e tocava. Ele era um baita guitarrista, né? Fez os cursos mais tops de guitarra aqui do estado de São Paulo e ele ministrava, né? O Thiago, 2 acampamentos nossos foram músicas dele, né? E ele teve uma música gravada pelo Fernandinho que explodiu, né? Foi por amor, né? Você depois pode pesquisar lá, Foi por Amor Fernandinho, né? E explodiu no Brasil todo. E ele servia, né? Eu passava para pegá-lo com o Fusquinha e a gente ia ministrar, né? O primeiro culto que eu dirigi foi lá no Nova Europa, na rua Santo Antônio da Alegria, a primeira igreja do Nazareno Nova Europa. Tem até hoje lá. Hoje ela é uma extensão da igreja central, né, uma pequena igreja ali em Nova Europa, né, do lado de uma comunidade ali que na época era uma favela. E ele começou. E quando a igreja de Nova Europa mudou para Baden-Powell, ali tinha 2 cultos, um de terça e um de quinta. E eu era seminarista e uma irmã do Nova Europa convidou. Falou: você não quer me ajudar? Uma quinta eu prego, uma quinta você prega. E a quinta que eu pregava, eu passava lá com o meu Fusquinha, pegava ele lá em Vinhedo e vinha para ele ministrar. Nós ministrávamos quintas-feiras. E daí, quando eu fui plantar a igreja em
em Atibaia, ele falou, não, pastor, eu vou com você. Aí ele fazia evangelismo ao sábado na praça, tocava, pregava e a gente ministrava nos cultos. Ele ficou comigo esses 2 anos lá, implantando e começando a igreja, depois mais 2 anos, né, com o pastor, mas depois ele foi para a Austrália, né, hoje ele é pastor de uma igreja lá em Sydney, Nazareno, mas na Austrália ele foi mais para fazer um curso da Hillsong, ele acabou servindo na igreja, numa igreja pequena, local, servindo naquela igreja. Aí ao servir naquela igreja, quando o pastor jubilou, né, o pastor deu o tempo dele, a igreja falou, a gente quer o Tiago como ministro, como pastor nosso. Só que o Tiago não tinha nem seminário ainda. Aí ele teve que ir no tempo, né, porque ele só tinha feito curso na área de música e também na área, eu acho que ele fez na área de ministérios na Hillsong. Ele trabalhava num hotel lá e servia. E a igreja solicitou, ele teve que fazer toda essa preparação, né? Como ele já tinha sido presidente de jovens do distrito australiano, os superintendentes todos conheciam ele, né? E nesse tempo colocaram outro pastor lá até ele se preparar para ele assumir a igreja. Servo, né? Alguém que serve por amor. A gente tem que entender que o serviço, né, a igreja tem 2 coisas principais, assim, não sei se tão principais, mas de relacionamento ela tem 2 coisas. O meu pastor sempre falava, a qualidade dos meus relacionamentos definirá a qualidade do meu ministério, né? E ao mesmo tempo, então, e um outro pastor missionário, ele falava que igreja não é nada mais do que relacionamentos saudáveis. Igreja é um lugar que as pessoas se relacionam e ela transmite fé uma com a outra e assim elas vão crescendo. A comunhão nossa é importante para o nosso crescimento. Os nossos relacionamentos são importantes para o nosso crescimento. Então eu falo, ser igreja é se relacionar, mas estar na igreja é o serviço. Dentro dos ministérios, nós temos 17 ministérios. E servir é importante. Mas servir sem interesse. Servir por amor. Paulo exorta aqui os irmãos a viverem a unidade e o amor. Não com divisão, não com competição, não querendo ser maior, não querendo pisar em alguém para chegar. E eu não vou falar que isso não existe. Do mesmo modo que existe dentro de uma empresa, do mesmo modo que existe dentro de uma escola, né? Do mesmo modo que existe dentro de uma universidade, do mesmo modo que existe muitas vezes numa família, existe também dentro da igreja. Talvez na igreja menor a gente não veja tanto, mas numa outra igreja a gente vê. E a gente vê isso é do ser humano. Ao mesmo tempo tem gente que pensa no outro, gente que ajuda o outro, né? Colegas de classe que ajudam. Você já viu aquele colega de... Eu dou aula. Já viu aquele colega de classe que o amiguinho faltou no dia do trabalho e vem um lá e fala, professor, ele não fez nada, né? Não fez nada, né? Já queimando o rapaz. Aí tem o outro, né? Aí tem uma apresentação lá e o coleguinha vai lá, apresenta, dá um show. Aí vem uma amiguinha e fala, professor, ele só apresentou, ele não fez nada. Mas ele fez o que você não queria fazer. Ela tinha vergonha, não queria apresentar, ela fez escrito, ele fez outra parte. Né? Já tem desde o começo. Né? Ou aquele que ali já na hora já quer copiar e fala que fez. Eu fiz em casa. Fez 5 minutos antes de entregar para o professor. Fez em casa, copiou inteiro do amigo. Né? Mas eu estou falando só dessas coisas que é do ser humano. Se a gente deixar, a gente pode servir por outros interesses. Se a gente deixar, a gente pode servir por outras coisas que podemos receber. E se isso se tornar mais importante, daqui a pouco a gente está fazendo por isso. E não pelo amor, pelo irmão.
e não pelo cuidado pelo próximo, e não pelo prazer de servir a Deus. E é importante a gente ter isso, ter prazer, sabe, de servir, ter prazer de ver o crescimento de uma criança, e essa criança, ela está nos caminhos do Senhor. Daqui a alguns anos você vê, né? Do mesmo modo que eu encontro alunos, né? Eu encontrei, esses dias eu fui fazer o exame lá no Fleury, encontrei uma aluna, está fazendo, ela está fazendo, acho que administração e tal, e ela está trabalhando no Fleury, já, né? Uma aluna que eu dei aula, acho que eu dei aula para ela o 8º e o 9º ano, está servindo ali no Fleury já, trabalhando no Fleury, né? Do mesmo modo que eu encontro alunos, eu encontro ovelhas, que a gente estava, viu aí, semana passada estava o Felipe aí, um engenheiro civil trabalha aí em grandes condomínios, fazendo casa para milionários, né? Estava aí, aqui, ó, né? São pessoas que agradecem o nosso trabalho que nós fizemos, né? Servindo jovens, servindo adolescentes, servindo a igreja. Essa semana atendi um menino que foi o meu primeiro líder de jovem lá em Atibaia, né, que é tomar um café. Hoje ele mora aqui em Campinas, que num condomínio aqui no Swiss Park, e ele é alto nessa área de investimentos, né? Tem uma empresa de investimentos. Mas foi o primeiro líder. Pô, pastor, estou morando aqui em Campinas, agora eu quero pelo menos conversar com o senhor, encontrar com o senhor mais vezes. São coisas simples, sabe? Que a gente encontra na vida, né? Servindo as pessoas sem nenhum interesse, servindo as pessoas para que elas possam crescer, para que elas possam se desenvolver e ser profissionais e famílias abençoadas nesse mundo. Um mundo difícil, um mundo complicado, né? Que a gente sabe, toda época tinha suas dificuldades, toda época tinha os seus problemas, né? Mas hoje parece que os problemas se multiplicam e ao mesmo tempo as pessoas estão mais frias. Muitas pessoas não querem ajudar. E não é só ajudar quando alguém precisa, mas ajudar às vezes até na rua mesmo. Vem uma necessidade de alguém e não param. Essa semana eu vi lá os nazarenos, como que fala? Motorcycles, né? Os motociclistas lá da Nazarena, o ministério, né? Você lembra o nome? Né? O ministério de motociclistas tem aqui, tem Rio Claro, tem Indaiatuba, e eles têm um ministério para alcançar os motoqueiros. E um deles sofreu um acidente na estrada, voltando, ali na Dom Pedro. E uma médica parou eles, né? Parou ali para ajudar. Ela estava na estrada e parou para ajudar, né? E eles estão dando testemunho, eles falando que se ela não tivesse parado, ele tinha morrido. Então ela deu os primeiros atendimentos para que até a ambulância chegasse. Porque parece que chegou uma ambulância e não podia levar, chegou outra não podia levar. Foi na terceira ambulância que podia levar, né? Não sei se eles estavam na divisa de uma cidade e outra, não podia levar até lá. Só a terceira ambulância pôde levar. Enquanto isso, a médica foi atendendo. Foi uma médica, ela é casada com um menino que fez uma viagem missionária com a gente. Olha que coisa, né? E ela se formou. Ela foi também em acampamentos com a gente. Olha que coisa interessante, né? Servir por amor. Alguém que entende o amor é capaz de parar na estrada quando vê um acidente, porque ela tem uma profissão para servir aos outros, né? E ela parou ali até a ambulância chegar, atendendo, sabe? São coisas que a gente vê do serviço e a importância. Quantos médicos às vezes não passam sem... Não, eu só atendo o consultório. Sabe? É a importância de entender que eu preciso servir com amor. Esse capítulo de Filipenses, ele mostra algumas coisas interessantes para nós. Primeiro capítulo, por exemplo, ele fala de Cristo em primeiro lugar. Primeira coisa na nossa vida que nós precisamos como cristãos é colocar Cristo em primeiro lugar. As minhas decisões,
aquilo que eu faço, eu preciso ter Cristo. Né? O que Jesus faria nesse? Um dos livros que eu li numa das primeiras viagens missionárias que eu fiz com adolescentes no Nazatim. Até usava pulseira, época que os crentes usavam muita pulseirinha, sabe? Fazia as pulseirinhas. E o que Jesus faria? Estava em inglês lá e a gente tinha. O pastor Geraldo trouxe a primeira vez, ainda era tudo em inglês. Ele trouxe as pulseiras, tudo em inglês, trouxe tudo. Depois que ele encontrou o livro em português, e daí a gente teve que ler o livro para ir para a viagem missionária. Mas o que Jesus faria? A gente precisa colocar Cristo em primeiro lugar. Esse capítulo 2 fala, seguir o exemplo de Cristo, que é no amor. Então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, e sendo unidos em alma e mente. Unidos em alma e mente, sabe? Buscar uma mente integral. Força diante das circunstâncias. Alegria na vida. Boa relação com as pessoas. Né? Nós precisamos entender esse processo. Eu, como cristão, eu preciso ter força diante das circunstâncias. Muitas pessoas estão olhando para nós. Estão olhando como a gente reage. Estão olhando como a gente age. Estão olhando como a gente vive. Estão olhando se a gente desanima, se a gente murmura. Eu tenho que ter força diante das circunstâncias. Ao mesmo tempo, eu preciso ter uma alegria na vida. Eu não sou como o mundo. A minha alegria, os meus prazeres não estão nas coisas dessa terra. Jesus é a minha alegria, Jesus é a minha força. Mesmo diante de um problema, mesmo diante de uma dificuldade, mesmo diante de umas 3 cirurgias, né, seu Salvador? 3 cirurgias aí quase em um mês. Tem que ter alegria. Eu tenho que saber quem é Jesus. Mesmo diante dos problemas da vida, né, irmã Esmeralda? Eu tenho que ter alegria. Meu marido está precisando melhorar a sua saúde. Né? Minhas filhas, o cuidado. Minha sobrinha sofrendo com setas do inimigo. Mas eu tenho que ter alegria e força para orar por ela. Eu tenho que cuidar da minha saúde, para que eu tenha força também para lutar pelos outros em oração. Sabe? São coisas da nossa vida. E eu tenho que me relacionar bem com as pessoas, para que eu possa ser um atalaia, para que eu possa ser um luminar, para que eu possa ser alguém que leve a luz de Cristo. Falei essa semana no Gotas da Palavra, né, que nós precisamos ser sal e luz. Sal e luz, sabe? Levar Cristo a esse mundo. Ao mesmo tempo, ter uma mente submissa com Cristo em relação a Deus. O verso 2, Paulo faz 3 pedidos. Mesmo modo de pensar, mesmo amor e unidos de mente e alma. Mesmo modo de pensar, mesmo amor e unidos de mente e alma. Aqui uma das primeiras coisas a partir do verso 3, princípios de um servo. Eu não posso fazer nada por contenda ou por vanglória. Eu não posso querer fazer as coisas para aparecer. Hoje no mundo digital, a gente muitas vezes vai publicar algumas coisas, mas que isso não seja a meta. Isso seja apenas um modo de nós anunciarmos a Cristo, anunciarmos o Senhor. Importa que Ele cresça e que eu diminua. E importa que lembra que fala que através das boas obras que nós fazemos, as pessoas enxerguem Cristo. Não é enxergar para nós. Não é enxergar em nós. Eu não posso fazer nada por ninguém. Mas Cristo pode. Cristo pode salvar, resgatar, restituir, consertar, transformar, edificar, santificar. Sabe? Então a importância disso.
Provérbios 17, 19 fala: o que ama a contenda ama o pecado, o que faz alta a sua porta facilita-lhe a queda. É importante isso, sabe? Quem ama discussão, briga, isso ama o pecado. E ao mesmo tempo que você vai subindo, mais alto pode ser sua queda. Você precisa se policiar mais do que antes. Você precisa se guardar mais do que antes. As propostas vão vir mais do que antes. Precisa. Provérbios 16, 18 fala: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito a queda. Mateus 23, 12. Quem a si ama, quem a si mesmo se exaltar, será humilhado. E quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. Por isso, se a gente se motivar a fazer qualquer coisa por aplausos, receber glória ou reconhecimento, não façamos. Pois de tudo isso nós teremos que dar conta a Deus. Antes de fazer qualquer coisa, devemos examinar as nossas motivações. Não fazer nada por vanglória ou por contenda, mas sim, de forma humilde. Segunda, cada um considere os outros superiores a si mesmo. A importância de um verdadeiro servo, a importância do serviço, considerar as outras pessoas superiores a nós. Sempre com o espírito de servo, sempre ajudando. Mesmo que eu tenha mais do que o outro, preciso me colocar no mesmo nível, para que eu possa atender, para que eu possa sentar à mesa, para que eu possa tomar um cafezinho. Seu Salvador, eu fui visitar ele lá, ele falou assim: eu só tenho café de cedo, Mas não importa, a gente sentou na mesa junto e orou, É cuidado, sabe? São coisas simples da nossa vida. Então a importância de estar junto, De fazer parte, a necessidade, a oração, o cuidado. Então a importância desse processo. 1 João 3,16: nisto conhecemos o amor, em que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Dar a vida pelo outro. Não é só o marido que diz lá em Efésios que deve dar a sua vida pela sua esposa, mas nós como cristãos, doar a nossa vida pelo outro. Aquela música do Drop, que fala: estou gastando a minha vida, é por ele. A Alice, no curso de missões, eles fizeram um estudo sobre a música e falaram assim, pai, você sabe de quem fala essa música? Eu falei: filha, eu não consigo nem lembrar o nome da música e nem a letra, sou ruim nessas coisas, mas se você colocar a música aí eu vou falar. Ela colocou a música, a gente foi ouvindo no carro. Eu falei: de João Batista. Ela falou: é isso mesmo, pai, é sobre João Batista, gastando a sua vida por Deus, gastando a sua vida em serviço, gastando a sua vida pelo outro, gastando a sua vida para... importa que ele cresça e que eu diminua. Não sou digno nem de desatar as sandálias do pé dele. Dedicou uma vida de serviço ao Senhor, sabe? Então essa música fala de gastando a minha vida. Pelo que você está gastando a sua vida? É pelo outro? É pelas pessoas? João Batista foi conhecer a divindade de Cristo no batismo. Mas não é por causa disso que antes ele não servia as pessoas. Ele estava servindo as pessoas, ele estava batizando, o batismo de arrependimento. Ele estava ali, Na realidade, no ventre eles se mexem, Um ou outro, quando está Maria e Isabel. E durante uma vida ele vai servindo. Até que no batismo Deus se mostra a ele. E daí ele fala para os seus discípulos: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não estava apegado a isso. Não, é meu. Essas ovelhas são minhas. Não importa que ele cresça. Melhor seguir a Cristo. Eu daqui a pouco estou partindo.
Mas importa que vocês continuem a seguir a Cristo. Continuem a seguir o Senhor. Continuem uma vida ao lado de Jesus. A importância disso é pela obra, né? Isso é importante. A gente, como pastor, eu já pastoreei aqui indo para a 4ª igreja, né? Quantas ovelhas? Agora o caminho é aqui. Não é aqui, sai dali, tem que levar isso, tem que levar tudo. Não, não é. Deus vai dando o seu tempo para cada um. Meu pastor auxiliar, quando eu saí lá, a primeira igreja lá em Atibaia, meu pastor auxiliar, né? Ele ficou lá. Agora o seu pastor é ele. É através da vida dele. É com ele. Né? Vocês não têm mais que me procurar. Eu posso ajudar, pode vir orar, posso visitar, mas é com ele. Né? Quando saímos aqui da igreja central, o pastor de vocês é o pastor Aguiar. Ele vai designar um novo pastor. Não é para vocês virem. É um ciclo que se fecha. O meu fechou, o de vocês têm que continuar. Né? Um dia vai ter outro pastor nessa igreja. E é esse outro pastor que vai continuando esse processo. Quando eu fui pastor em Hortolândia, alguns queriam vir para Campinas. Né? Depois, quando eu saí, falei, não, seu lugar é aqui. É servindo aqui. Vocês têm que vir. Né? Vocês têm que servir a Cristo na igreja onde Deus te colocou. E a importância desse processo, sabe? Cada um tem o seu momento e tem que servir, porque eu sirvo à igreja, eu sirvo aos irmãos. E Deus vai colocando em cada tempo, em um lugar, cada tempo, né? Servindo em um local. E a importância disso, né? E isso é fundamental, né? Tanto para nós, né, pastores, né, como vocês como servos do Senhor também. Servir ao próximo. A igreja cresce através dos irmãos servindo aos irmãos. A igreja cresce quando ovelha vai gerando ovelhas. E é importante esse processo. Nós somos só instrumentos de Deus, colocados por Deus durante um período para servir. Eu hoje estou pastor e servindo essa comunidade. Né? E a ovelha vai gerando outras ovelhas, discipulando, acompanhando nesse processo de vida. Terceira coisa, não atente cada um somente para o que é seu, mas cada qual também para o que é dos outros. 1 Coríntios 10, 24, ninguém busca o seu próprio interesse, e sim o de outro. Sabe? Sabendo que o interesse do outro também é importante. Eu sei que nós vivemos hoje em um mundo egoísta. Egoísta. Muitas pessoas pensando só nelas. O que isso vai me favorecer? Por que eu tenho que fazer isso? O que isso vai me ajudar? A palavra de Deus é contrária a isso. Eu posso fazer as minhas coisas. E Deus vai me abençoar fazendo as minhas coisas. Deus tem prazer em realizar os desejos do seu coração. Só que ao mesmo tempo, eu sou chamado a servir o outro. Eu sou chamado a servir a quem precisa. Mês passado, eu e o pastor Rogério fomos umas 3 vezes na madrugada orar nos hospitais. Necessidade do outro. Saindo de casa para orar, né? Para pedir para Deus. A família, né, pediu e a gente precisa. Muitas vezes está nesse processo, né? Ajudando o outro, pensando o outro, cuidando do outro. Característica, sabe? Quando pensando nos outros mais do que em nós mesmos, Deus cuida de nós melhor do que se estivéssemos cuidando do outro. Deus trabalha a seu favor. Deus trabalha enquanto nós dormimos. Deus trabalha naquilo que nós precisamos. Deus trabalha nas nossas necessidades. Uma quarta e última coisa nesse processo, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Houve em Cristo. Do verso 6
ao verso, capítulo 2 de Filipenses, do verso 6 ao verso 8, desse que nós lemos, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Ele não considerou ser igual a Deus, ele se esvaziou de toda a sua glória e habitou entre nós. Ele se fez igual. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e ele era a luz dos homens. É importante esse processo. Sabe? Mateus 11, 29, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Jesus vivia uma atitude de humildade constante. Olha Mateus 13, 15, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Então a importância desse processo. E por último, as características de uma mente submissa. Quais são as características? Primeiro, está dentro desse Filipenses de 5 a 6, do capítulo 2. Ele pensa nos outros e não em si mesmo. Um servo do amor, ele pensa no outro e não somente em si. Ele pensa naquele que necessita. Ele pensa naquele que precisa. Ele pensa em outro, simples. E uma criança pode ser assim, né, tia Luísa? Eu estava tomando um cafezinho e eu cheguei no posto. O João viu ela, foi lá dar um abraço. Deu um abraço. Ela falou ontem, eu precisava daquele abraço. Uma criança pode ser sensível, sabe? E as irmãs ficaram com ciúme, viu? Às vezes você pratica o amor e quem está do lado ficou de ciúme. Eu ouvi a tia falando, por que que só ela merece esse abraço? Não é verdade? Às vezes você está servindo com amor, tem gente do lado que vai te criticar. Vai te criticar. Por que que só ela ganhou? Porque Deus olhou para ela. E ela precisava naquele momento mais do que as outras. Às vezes a gente não entende isso. E é um simples abraço. É um simples abraço. São coisas simples. O verso 7, ele serve. Ele serve. Uma mente submissa, além de pensar no outro, é uma mente disposta a servir o próximo. É alguém que serve o outro, sabe? Não é só alguém que pensa, é aquela chamada fé em ação, né? Eu oro e ajo, eu oro e pratico, eu oro e faço, eu oro e bato na porta. Terceira coisa, ele se sacrifica, verso 8, né? Ele se sacrificou, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. É alguém que pensa no outro, é alguém que serve e é alguém que se sacrifica. E a partir do verso 9 ao 11, por último, é alguém que glorifica a Deus com as suas atitudes. Glorifica o Senhor ao servir ao outro, ao fazer a obra, não para que eu apareça, mas para que as pessoas enxerguem em mim Jesus Cristo. Para que as pessoas enxerguem na minha vida Jesus. Eu adoro, eu louvo, eu sou grato, eu glorifico a Deus. A importância desse processo. Eu penso no outro, eu sirvo o outro, eu me sacrifico pelo outro e eu glorifico a Deus. E eu glorifico o Senhor. Amém? Queria deixar essa palavra para vocês, irmãos. Desculpa o horário, passamos um pouco, né? Mas hoje teve festa de aniversário, hoje teve oração, né? Recebendo novos membros, hoje teve licenças pastorais, né? Hoje teve algumas programações a mais, mas a igreja crescendo, né? Caminhando, crescendo, e nós glorificamos a Deus por isso. Amém?
Vamos ficar em pé, eu quero orar por você. Depois o pastor Rogério vai dar a bênção. Mas eu quero orar pela sua vida. Que você também possa ser um servo do amor. Servo de amor. Amados, seja reconhecido pelo amor. Não seja reconhecido por outras coisas. Sabe? É interessante esse processo. Uma vez o Giovanici foi ministrar na igreja, ele veio aqui também. Ele falou, essa igreja é uma igreja que aqui ele falou, é uma igreja que nós percebemos o amor sendo transmitido. Quando eles foram uma vez lá em Atibaia, nós estávamos logo no processo também de organização da igreja. Ele falou que essa igreja, Deus me mostra, é uma igreja do amor. E nesses 20 anos que a igreja tem lá, a gente tem percebido a igreja amando as pessoas. A importância desse processo. E que nós também possamos ser assim, né? Irmãos que amam, né? Irmãos que são reconhecidos pelo amor. Tem muita coisa para fazer como igreja. E nós podemos fazer também. Mas que nós possamos amar as pessoas que estão nessa comunidade. E aqueles que chegam. Para que o amor de Cristo possa ser transmitido nos corações. A importância do amor um pelos outros. Senhor Deus maravilhoso, Pai, nós oramos nesse momento, pedindo que essa palavra possa permanecer nos nossos corações. Que o amor de Cristo possa inundar as nossas vidas. Que nós possamos, Senhor, levar o Teu amor àqueles que precisam. Que nós possamos ser um servo do amor, Senhor, que se sacrifica pelo outro, que serve o outro, que olha para as necessidades do outro. Eu sei que para isso nós também temos que cuidar da nossa vida. Para amar o próximo, nós temos que amar a nós mesmos. Que o Senhor nos ajude, Senhor. Aí em um tempo de tantas enfermidades, doenças da alma, do espírito, Senhor, nós possamos também estarmos sãos e saudáveis, para que nós possamos enxergar a necessidade do nosso próximo. Possamos enxergar, Pai, aqueles que precisam. E possamos nos sacrificar pelo outro, glorificando sempre a Ti, com as nossas atitudes, com o nosso serviço, com o nosso amor, Pai. Em nome de Jesus é que nós oramos e pedimos. Amém. Glória a Deus. Quando o pastor falou que o João viu a Luiz e deu um abraço, Deus falou: meu coração, o que eu tenho para você é para você, né? E às vezes nós não entendemos, no meio de uma multidão, né? Ou em qualquer lugar, quando Deus tem algo, é para nós. Lembro que eu e minha esposa estávamos dormindo, deitados na mesma cama, um do lado do outro. Jesus veio, ela teve a visão, Jesus veio, tocou nela, ela viu Jesus, eu do lado eu não vi, porque aquele momento não era para mim, era para ela, né? E ontem nós estávamos ouvindo o testemunho, né? Ela contou o testemunho, né, da Bruna, né, da experiência. Eu falei, quando Deus tem algo, é só com ela. Pode ter todo mundo do seu lado, é você que vai ver. O Senhor Jesus vai pegar na sua mão, é você que Ele vai abraçar. Então Ele sabe aquele momento que estamos precisando. É aquele momento que o pai fala assim: filho, fica você aqui, os outros aqui, agora o momento é com ele. Que você possa levar essa palavra de hoje para o seu coração e saber que no momento certo Deus vai falar, no momento certo Deus vai te abraçar. Amém? Pega suas mãos, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer teu rosto sobre ti e te dê a paz, que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, seu único Filho, e as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre você hoje e sempre, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, um ótimo domingo, em nome de Jesus.
Terça-feira tem oração, hein? Às 20 horas.